Vamos, por meio desse vídeo agora, darmos continuidade à República Velha, falando da República da Espada. A República da Espada, ela se divide em dois blocos: o governo provisório e o governo constitucional. O governo provisório, que vai da proclamação até a promulgação da primeira Constituição Republicana, em 1891. Esse governo provisório, exercido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ele é caracterizado pelo autoritarismo do Deodoro, que, entre outras coisas, extingue o Senado vitalício, acaba com as províncias, cria os estados, nomeia interventores para esses estados, né? Pôs em prática um governo centralizado, forte, né? E também a política sonhada pelos militares, que era a política de industrializar esse país. E para isso, para possibilitar isso, através do seu ministro da Economia, Rui Barbosa, ele propõe aumentar o meio circulante, né? Facilitando, através disso, a concessão de empréstimos e o pagamento de salários, né? Facilitando com o aumento de dinheiro em circulação a concessão de empréstimos. Mas para isso ele tirou o monopólio de fabricação de dinheiro da Casa da Moeda e autorizou bancos privados também a fazê-lo, né? Essa política emissionista, ela resultou numa inflação, numa crise especulativa tremenda. Empresas fantasmas eram criadas para pegar empréstimos que nunca pagavam e colocavam ações na Bolsa de Valores, né? Essa gerou a primeira grande crise da República, e que, somada ao autoritarismo de Deodoro, fez com que as oligarquias passassem a exigir a convocação de uma Assembleia Constituinte para que fosse proclamada a primeira Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana de 1891. Esse Congresso, que foi eleito para fazer a Constituição, ele também criou as regras eleitorais, por exemplo, as regras para a sucessão presidencial, que foram dar problema um pouquinho mais à frente, né? O processo eleitoral, que era universal, mas os analfabetos não podiam votar, e num país de uma massa analfabeta tremenda, né, isso era bastante complicado. Deodoro foi eleito indiretamente por esse Congresso, pressionado pelos militares, tendo Floriano Peixoto como seu vice-presidente. Mas o governo constitucional do Deodoro não durou praticamente nada, porque os problemas de governança que ele vinha tendo durante o governo provisório, eles se estenderam à fase constitucional. E logo que ele assumiu, o Congresso tentou tirá-lo do poder, criando a Lei de Responsabilidade do Presidente, e por essa lei todos os casos de corrupção ocorridos na presidência, no governo, seriam de responsabilidade do presidente. O Deodoro percebeu a manobra para decretar o seu impeachment, vetou a lei, fechou o Congresso e decretou estado de sítio. Ao fazê-lo, as oligarquias e com os setores da Marinha, né, se sublevaram. Sob a liderança do almirante Custódio de Melo, tomaram o controle de navios de guerra na Baía de Guanabara e exigiram a renúncia de Deodoro sob a ameaça de bombardeio da cidade do Rio de Janeiro. Isolado e enfraquecido, Deodoro renunciou em favor do seu vice, Floriano Peixoto, que assumiu o poder com apoio dos militares, dos setores jacobinos, de parte das oligarquias, das classes médias, porém teve o seu direito à posse questionado pelo Congresso, a questão da legitimidade. O Congresso, controlado pelas oligarquias, argumentava que o Floriano assumiu sem que o presidente tivesse exercido metade do seu mandato, como rezava a Constituição. Floriano respondeu que essa parte da lei
não versava sobre ele, sim sobre o primeiro presidente eleito diretamente, já que ele tinha sido indicado pelo Congresso, né? Ele tinha sido eleito junto com Deodoro de forma indireta. E assim ele deu continuidade ao seu governo. Manteve a política industrialista, fez um governo de força, de imposição da República, de perseguição às oposições e as ameaças à República por antigos monarquistas, identificados inclusive na Marinha. Por isso ficou conhecido como Marechal de Ferro. Floriano Peixoto governou durante todo o seu mandato e saiu repassando o poder para o primeiro presidente eleito diretamente, Prudente de Moraes, que iniciou a República Oligárquica.